Estamos de volta com o programa Painel Livre. Hoje estamos falando sobre a Caravana da Cidadania, que visita Diamantina. Estamos recebendo Jorge Maranhão, presidente do Instituto A Voz do Cidadão, Dr. Francisco Pimenta, presidente da DIV, e também a Jovita José Rosa, presidente do IFC. Francisco, a Jovita disse que a saúde acaba financiando, né? Na verdade, não é a saúde, é a doença, né? E por incrível que pareça, eu não estou fazendo nenhum comparativo com relação a isso, ou que está financiando, né? Mas é um fato. Eu costumo escrever em alguns dos meus artigos que desde 88, no caso de Diamantina, nenhuma chapa foi eleita sem que tivesse um médico na chapa aqui de Diamantina. Muita coincidência, né? Como é que... Será que as pessoas estudam para ser médico, para ser político? Porque o que eu vejo de político, médico, que utilizam da medicina para poder conseguir chegar ao poder, muitos parlamentares, é uma coisa absurda. É um fato, um dado interessante, porque nesse decurso de tempo que você citou, de 88 para cá, nós podemos contar quantos eleitos eram advogados. É o número mínimo, né? Salvo engano, prefeito advogado só tivemos um nos últimos tempos. Então, aqueles que tiveram, inclusive, mais de um mandato eram da área da saúde. Eu creio que seja justamente essa questão de utilizar da saúde, da doença, para se promover, porque o médico ele está no dia a dia em contato com o pobre carente. E quem elege, em sua maioria, é o carente, porque a sociedade brasileira é formada, em sua grande maioria, não pelas elites, correto? Então, essa parte que não pertence à elite, que necessita da saúde diária, está em contato direto com esses médicos. E ali eles constroem as suas bases eleitorais, né? Não que se faça um juízo de valor que os prefeitos médicos foram bons ou ruins. Cada gestão tem as suas mazelas e suas vitórias. Mas eu acho que também é tempo de se voltar o olhar para outros caminhos, né? Eu acho que há cidadãos competentes de outras áreas, por que não um engenheiro? Diamantina necessita de muita coisa na área da engenharia. E o advogado que foi eleito, sempre que foi eleito, em 2 oportunidades, sempre com um médico na chapa. Justamente. Sempre há um vice que é da área da medicina. Justamente por isso. A popularização, vamos dizer assim, a popularização da campanha através do atendimento médico. Aquele médico que durante 4 anos operou de graça, deu remédio de graça, curou a dor de barriga do menino, aí ele sai candidato a vice e o distrito A, ou B ou C tem grande dívida, né? Grande apreço por ele, porque atendeu a comunidade, o que era nada mais sua obrigação. Ele fez um juramento médico de salvar a vida, juramento de Hipócrates, né? E aí nós não podemos passar para a hipocrisia, utilizar da doença para se ganhar uma eleição. Jorge Maranhão, você é publicitário também. Já fui. Mas a arte da publicidade está dedicada à questão da cidadania. Mas é justamente isso que eu quero, porque eu fico muito preocupado quando a gente vê uma unanimidade. Quando você vê o governo federal com um índice de aprovação extraordinário, você vê em Minas Gerais o governo também com índice de aprovação acima do normal, você pega uma eleição em Diamantina com mais de 70%, isso não me cheira bem, entendeu? A gente viu aí esses ditadores como Saddam Hussein, como Hugo Chávez e muitos outros com uma aprovação sempre acima de 80%, 90%, porque utilizam isso para legitimar, né, a vontade popular. E, de fato, a gente sabe que não é assim. Vivemos sob a égide de uma cultura midiática hoje. Né? Por isso que citei você publicitário, justamente por causa disso. Porque muitas vezes falam mídia e leva-se para o lado da imprensa, mas a gente é diariamente bombardeado por uma chamadinha de 30 segundos que rola o dia inteiro nos veículos de comunicação, né? E que eu acho que esse é que faz a diferença. O publicitário tem um papel muito grande em cima disso, porque o seu talento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nesse caso específico, ele manipula a opinião pública, ou não?
Não, eu sou obrigado a discordar de você. É uma técnica, como a técnica jornalística de apurar a notícia, neutra. Se ela é utilizada politicamente no mau sentido, no rumo, como o Francisco disse, da demagogia, evidentemente que isso vai solapar a qualidade da democracia. Então não vamos confundir qualidade de governo com qualidade de campanha de publicidade sobre alguns governos, né? Mais uma vez, fazer pouco da inteligência, onde a voz do cidadão aposta na intuição do brasileiro. O brasileiro, como cidadão eleitor, ele tem dado lições, eleição após eleição, ele tem dado lições cabais de que ele é muito mais inteligente do que possa querer qualquer bruxo da publicidade. Isso aí é uma mistificação, como é a mistificação de que o médico, por ter feito o juramento de Hipócrates, vai conseguir enganar hipocritamente os seus eleitores, uma vez que ele tiver acesso ao segundo maior orçamento da República, que é o orçamento da saúde. E isso explica por que os médicos querem deixar de ser médicos, né, e cuidando da população, para ser gestores de saúde, né? Muitos, demagogicamente. Não é à toa, um dos maiores fenômenos de desqualificação da representação política no Brasil, o que é? É o chamado serviço comunitário. O que é o serviço comunitário que, via de regra, todo político tem? Uma demagogia, uma falsidade, uma mentira. É tentar, entre aspas, comprar voto. Né? Eu te dou um tratamento odontológico aqui no meu serviço de comunidade, tem muito deputado que faz isso, né? E você, então, é agradecido, me dá voto, me dá eleição. Ora, quem tem que dar serviço de saúde pública é o Estado brasileiro, e não o mandato de um deputado, de um vereador, que seja lá quem seja, de um senador da República. Isto não é democracia, isto é demagogia, né? A nossa geração acostumou a ouvir que o mal da democracia era degringolar para a tirania. Você citou aí vários casos que não são os casos brasileiros, né? Casos de tiranetes como Chaves, como Fidel Castro, como Kirchner, né? São casos de tiranetes, de ditadores de meia tigela, né? Que são totalitários. O pior é o que ocorre no Brasil. A verdadeira degringolagem da democracia é a demagogia, né? E isso você pode, sim, tentar manter. Mas, olha aqui, mesmo na ditadura nós tínhamos alternativa de ditador, alternância de ditador. O que não ocorreu no Chile, o que não ocorreu na Argentina, o que não ocorreu... Quer dizer, o Brasil, mesmo no sistema totalitário, ele consegue contestar, se rebelar contra esse sistema. Eu diria a você que metade da cultura política brasileira, da latino-americana, ainda vem das raízes libertárias do povo brasileiro, né? Então, nós temos uma capacidade de intuir o que é essa... Agora, nós não agimos o suficiente. Isso que você está a reclamar. Fica parecendo que o que está na mídia, a obra dos marqueteiros, chamar... Tanto é que o termo, veja bem, o termo é depreciativo. Eu não quero nunca quis na minha vida, como quando eu era publicitário, ser chamado de marqueteiro. Marqueteiro é uma coisa depreciativa, é uma coisa golpista, não é? É uma atividade de tentar enganar a opinião pública, né? Agora, qual dos setores profissionais não pode enganar? Os advogados não podem enganar, os engenheiros não podem enganar a opinião pública, a corporação da engenharia. A questão não é essa, a questão fundamental é a qualidade, volto a insistir, da representação política no Brasil. E ela é produto da nossa atuação ou da nossa omissão, né? Não é produto apenas da nossa inconsciência, é produto da nossa... Nós temos consciência, nós sabemos intuitivamente que aquele cara ali é demagogo, ele está prometendo coisas que não vai cumprir. Então nós votamos na oposição e por aí vai, né? Eu diria que até a ditadura no Brasil ela não conseguiu vencer a intuição de cidadania que o brasileiro tem. Ele é solidário desde a época da catequese jesuíta.
né? Nós não tivemos um país, tivemos uma missa. E no decorrer da missa nós fizemos um país. Teve a primeira missa. Num segundo momento, nós somos legalistas, é o momento que nós estamos passando. Nós tudo queremos fazer uma lei e achamos que a finalidade da vida política é fazer uma lei. E esquecemos que a lei pode ser espúria. Quantas leis não são espúrias? Não são atentados contra a república, contra o ideal do bem de todos, né? E eu diria que agora nós estamos passando dessa fase para uma fase de exigência de ética na vida pública, exigência de transparência, exigência de, enfim, de moralidade, que é um outro princípio. Então eu sou otimista, eu não sou negativista, nem acho que o brasileiro é idiota para ser enganado por meia dúzia de marqueteiros que acham que podem dourar a pílula. E esses índices de popularidade são normais, eu diria até que são aceitáveis, né? O cidadão brasileiro está agradecendo uma obra de distribuição monumental, de distribuição de renda que houve nesse país nas últimas décadas. E não é atributo apenas do Lula nem da Dilma, se você quiser fulanizar, mas ela vem de uma tendência, depois da Constituição de 88, de tornar a relação fiscal brasileira mais justa, né? Bom, estamos falando sobre a caravana da cidadania aqui no nosso programa. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já.